Muito bem, boa noite a todos. Economia Internacional, disciplina do curso de Ciências Econômicas da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Tópico 6 é sobre a prática da política comercial. Bom, nós vamos ver, tendo um recorte mais prático sobre a política comercial, em particular, dividida em características semelhantes por dois grupos de países, né, segundo uma semelhança que há entre a política comercial dos países em desenvolvimento, de um lado, e a política comercial dos países desenvolvidos, por outro lado. E, no final, a gente termina debatendo um pouco sobre a política comercial do Brasil, um pouco de história recente. Então, assim sendo, uma aula um pouco mais um pouco menos teórica, um pouco mais prática, capítulo 15 e 18 do Appleyard, ou 10 e 11 do Krugman. Muito bem. Um ponto importante nessa discussão inicial é que a política comercial tem sido usada, pode ser usada e tem, de fato, sido usada como instrumento de política de desenvolvimento econômico dos países. Tá? Dentre uma gama de outros instrumentos, como os instrumentos de política industrial, mesmo os de política macroeconômica e cambial, têm sido usados em conjunto com a política comercial para prática de desenvolvimento econômico dos países. E como eu mencionei agora há pouco, vamos ver como que se deu esse recorte de política comercial no período recente em dois grupos de países, de um lado países desenvolvidos e de outro países em desenvolvimento. E vamos começar por essa, pela política comercial dos países em desenvolvimento. Não antes de introduzir o conceito de política comercial estratégica. Como o termo estratégica diz, ou sugere, é que esses instrumentos de política comercial, os vários que a gente viu, podem ser utilizados para a promoção do desenvolvimento econômico como um todo e de alguns setores em específico, para tentar direcionar. Então, por exemplo, a gente pode usar a tarifa para diminuir a competição de uma indústria nacional que vem iniciando ou nascendo no país, para que ela sofra menos competição da indústria, das importações, justamente para que possa ser desenvolvido o setor no país, né? Então, tarifa pode ser um meio. Outro meio pode ser também o subsídio, né? Ou seja, você dá algum apoio financeiro para alguns setores para que possa haver o crescimento, né? Baseado em metas, por exemplo, de exportação. Então vamos lá. 3 objetivos de desenvolvimento econômico foram bastante utilizados com o apoio da política comercial. Esses objetivos são desenvolver a indústria manufatureira, ou promover o crescimento econômico rápido, ou diminuir as desigualdades no país. À medida que isso foi acontecendo, vários países foram usando instrumentos de política comercial, dentre outros, para promover um ou mais desses objetivos. Então, vamos discutir mais ou menos, no caso específico de países em desenvolvimento, como que a política comercial se deu e apoiou o desenvolvimento ou apoiou a tentativa de se atingir cada um desses 3 objetivos. Note que, para os casos dos países desenvolvidos, os objetivos serão outros, até por terem estruturas industriais diferentes, né, estruturas setoriais, né, dos vários né, suas economias diferentes, os objetivos não podiam ser diferentes, né? E também por diferentes estágios de desenvolvimento que os países se encontram,
o objetivo com que cada país se depara acaba sendo diferente. Então, para os países desenvolvidos, não serão esses três aqui. Esses três foram os que mais foram buscados com a política comercial e outros instrumentos também de desenvolvimento. Vamos começar pela ideia de desenvolvimento da indústria manufatureira. Do que se trata isso? A ideia é que, para desenvolver a indústria, o setor industrial, ou o setor de manufaturas como um todo, possa se usar vários instrumentos de políticas governamentais, incluindo o nosso caso aqui de política comercial, para conseguir esse objetivo. Mas por que desenvolver a indústria manufatureira? Por que seria bom ter uma indústria manufatureira? Por que é bom, ou pensado de maneira positiva, ter num país uma indústria manufatureira? O primeiro ponto tem a ver com aquela velha discussão que houve na CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, nos anos 50. Discussão essa que vocês provavelmente ouviram falar em outras disciplinas, talvez desenvolvimento socioeconômico, ou história econômica, ou economia brasileira. O que aconteceu nos anos 50? Países da América Latina, tais como o Brasil, eram especializados bastante na exportação de produtos agrícolas, até especializados até demais. No caso do Brasil, o café é que dominava a pauta de exportações de produtos e nada mais, né? O que acontece, ou se argumentava na época, com relação a essa discussão aqui? Comentava-se que, sendo especializado nas exportações do café, o Brasil era bastante dependente do preço das exportações agrícolas e do preço do café no mercado internacional como um todo. E esse preço era muito volátil. Por exemplo, às vezes subia 20%, 30%, e às vezes despencava 40%. E isso fazia exatamente com que sua balança de pagamento se deteriorasse bastante, né, uma vez que um lado da equação da balança de pagamentos, que são as exportações, variava muito as entradas, variava de acordo com os preços, né? Ou seja, superávit na balança de comercial era grande nos anos que o café subia e negativo nos anos que o preço do café caía. Já do outro lado, as importações eram praticamente constantes. Os preços das importações até aumentavam ao longo do tempo, porque o preço era menos sujeito, ou pouquíssimo sujeito, a flutuações de preços. Então, você perdia no lado das exportações o melhor, no lado das exportações ganhava-se pouco, às vezes ganhava-se muito, mas às vezes perdia-se. Do lado das importações tinha sempre aquele valor fixo, né? Então, os termos de troca, que é, por definição, a divisão dos preços das exportações pelo preço das importações, o termo de troca oscilava muito e muitas vezes variava para o lado negativo. E aí a economia brasileira estava sempre, como eu vou dizer, sempre com problemas, né, do lado das contas externas. Outro ponto, então, era isso, você ter produtos industriais produzindo localmente, você diminuía essa dependência das importações, por um lado, e, por outro, parava de perder também na questão dos termos de troca. E, quiçá, ao longo do tempo, o país poderia até exportar não só agrícolas, mas produtos industriais também, e se beneficiar de acordo. Então, tinha esse argumento a favor de se desenvolver uma indústria no país. Outro lado, também argumentava-se nessa discussão de que a indústria tinha maior valor agregado, gerava um número maior de empregos, ou pelo menos de empregos com uma massa salarial maior, né? Então, nesse sentido, quis-se, lá nos anos 50, desenvolver a indústria manufatureira, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina. No caso do Brasil, foi, então, feito o plano do governo JK, né, de
substituição das importações, depois houve outras rodadas de substituição das importações durante os governos militares, né? E depois disso, então, o país teve um setor industrial bastante bem maior, e a nossa matriz de produtos industriais acabou se expandindo bastante, mas, de qualquer modo, esse era o argumento inicial do debate pelo qual devia se desenvolver no país a indústria manufatureira. Para isso, o importante era também, então, ver quais tipos de instrumentos podiam ajudar o país nessa situação, tá? Na questão das importações, aumento das tarifas de importação dos vários setores do qual queriam se desenvolver localmente, entre eles automóveis, mas não só eles, máquinas, né, produtos químicos, etc. Vários setores foram protegidos de modo a tentar desenvolver localmente por conta desse argumento a favor aqui. Esse não foi o único argumento. Também utilizaram-se o argumento associado a esse da ideia da indústria nascente. Bem, então, primeiro, de um lado perde-se no termos de troca, e do outro, a indústria não pode se desenvolver, já que ela está nascendo no país, ela não se pode se desenvolver se ela não tiver, de um outro lado, proteção, né, por exemplo, com várias barreiras comerciais, entre elas altas tarifas, né? Então, colocava-se altas tarifas nos vários setores industriais para que elas pudessem competir de maneira, né, de poder competir com as importações desses produtos e poder se desenvolver nacionalmente. Então, tem o argumento da indústria nascente também, de outro lado. Então, nesse caso, era importante usar instrumentos, aqui sim, instrumentos de política comercial, subsídios para a indústria exportar, e também tarifas altas de importação para esses setores. E, finalmente, nos países em desenvolvimento, costuma ocorrer falhas de mercado, nos vários mercados que ainda estão ou se desenvolvendo ou inexistentes, como, por exemplo, mercado financeiro, mercado de trabalho e outros, né? Então, é importante você apoiar aí políticas comerciais protecionistas serem utilizadas, mas algumas políticas, subsídios e outras nacionais para desenvolver tais mercados. Então, por exemplo, se você precisa da indústria automotiva, precisa desenvolver uma indústria financeira para que possa financiar, né, o crescimento desse setor automotivo. A questão do desemprego também, existência de políticas que diminuam esse desemprego estrutural, né, como, por exemplo, de treinamento ou de desenvolvimento de treinamento, como já disse, de mão de obra, né? No Brasil, tivemos o início da Bolsa de Valores e do apoio ao desenvolvimento de vários bancos nacionais, mas também a ideia do Sistema S, né, que o Senai e o Senac têm, para treinar mão de obra para a indústria, etc. Então, aqui temos vários tipos de políticas, não só comercial, mas também políticas industriais para apoiar o crescimento. Então, desenvolver a indústria manufatureira, seja pela questão dos termos de troca, pela questão da indústria nascente e pela questão das falhas de mercado, foi bastante importante no Brasil dos anos 50, 60, 70 e até 80, sendo que no final da década de 80, começa a ser desmontada várias dessas políticas, né, para a promoção ou desenvolvimento da indústria manufatureira. E isso, assim, finalmente, a gente pode dizer que nessas 3, 4 décadas, o Brasil desenvolveu uma política de industrialização bastante definida e conhecida como ISI, ou Industrialização pela Substituição das Importações. Tá? De novo, aqui, dentro do ISI,
O importante são indústrias, são políticas que visam desenvolver a indústria nascente, né, protegendo-a e apoiando-a em várias dimensões. Né? Eu vou falar sobre isso aqui hoje, e depois lá na frente, na aula 9, tópico 9, a gente volta a falar para cá também, né, e comparando essas políticas com de outros países que tiveram um caminho de industrialização um pouco diferente, como os da Ásia, sudeste da Ásia. Mas no caso da ISI, do que se tratava as políticas? A ideia era uma série de instrumentos de política comercial, por exemplo, tarifas altas e subsídios à exportação e subsídios à produção, que fizessem com que esses vários setores, primeiro, inicialmente, os setores de bens finais, depois, na continuação, também a substituição de importações de bens de capital e de bens intermediários. Assim, a nossa balança de pagamentos ficaria melhor, desenvolver-se-iam os vários setores no país, e eles, no longo do prazo, o objetivo é que, produzindo localmente, né, não precisariam ser mais importados, e aí aliviaria o balanço de pagamento, além de, com sorte, algumas delas até virarem pauta de exportação, algum desses setores. Muito bem, foi bastante famoso, esteve bastante em voga nas décadas de 50, 60, 70 e 80, principalmente nos países da América Latina, não só o Brasil, mas também Argentina, Venezuela, Chile, México, principalmente Peru, sendo que em alguns desses países essas políticas foram até revertidas posteriormente de uma maneira forte, como no Chile, né, nos anos 70, com a ditadura do general Pinochet. Essa política de ISI foi trocada por políticas muito liberais, né, bastante liberais, que era o oposto disso daqui. Mas, então, a ideia era isso, tá? Apoio à indústria nascente, substituição das importações, né, e tentativa de melhorar a balança de pagamentos e das duas pontas, no lado da importação e depois no lado da exportação. Bom, os dois problemas piores que houveram com a implantação na prática do ISI, no caso do Brasil, né, e teve cada país aí, Chile, Argentina, México, tiveram as suas experiências em particular, mas na nossa, em particular, uma coisa bastante importante aqui que aconteceu, o primeiro ponto foi o seguinte: a ideia é que fossem protegidas as indústrias, né, com tarifas altas, de modo a elas se desenvolverem depois, né, de algum tempo, quando estivessem bem das pernas, já tivessem, como vou dizer, já produzindo bastante localmente, tais instrumentos protecionistas deveriam ser retirados. Né? Por quê? Porque não manter a proteção por muito tempo, como foi o que acabou acontecendo. A ideia de retirar a proteção era que, uma vez já desenvolvido o setor, ele precisaria para ele continuar sendo eficiente, né, continuar conseguindo produzir localmente e até exportar, deveria ter de novo a concorrência das importações, até para o país poder gerar nova tecnologia, né, e exportar os vários produtos. No entanto, no caso do Brasil em particular, isso não foi feito. Não foram mantidas essa proteção durante bastante tempo. Tá? Então, eu lembro que o setor automotivo, anos 50, 60, eu nem era nascido nos anos 50, e mal acompanhei dos anos 60, mas dos anos 70 eu lembro alguma coisa, e eu lembro em particular, eu que sou de Santos, né, não torço para o Santos não, mas sou de Santos, eu lembro que o Pelé, que era o grande jogador do Santos aqui na cidade, na época, nos anos 70, ele passeava pelas ruas da cidade com um automóvel da marca Mercedes,
cuja placa, né, a placa do automóvel era WA1000, né? E ele ganhou essa placa porque ele tinha feito, na época, 1000 gols. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas o Pelé foi um dos poucos jogadores que fizeram 1000 gols, né, na história. Então, ele tinha, era só o Pelé que andava para lá e para cá com a Mercedes, placa WA1000. Tinham pouquíssimos automóveis Mercedes na época, né? E o interessante é que os automóveis, o Mercedes em particular, era importado. E automóveis importados não eram caros, eram caríssimos, porque a tarifa de importação era mais de 200%. Eu não lembro o exato valor, mas mais de 200%, ou seja, 3 vezes o preço. Então, 3 vezes o preço, cada quem podia pagar isso realmente eram muito poucas pessoas, né? E isso ao longo do tempo, anos 80, ainda era assim, as tarifas eram, né, 200%. Também um outro ponto da nossa história foi em 1989, a eleição do presidente Fernando Collor de Mello. Também talvez vocês não tenham ouvido falar dessa história, mas na campanha de eleição do Collor, ele falou muito mal da indústria automotiva brasileira, e ele chegou a mencionar que nossos carros não eram carros, eram carroças. Tá? No seguinte sentido, o que o Collor quis dizer é que os automóveis brasileiros, produzidos no Brasil na época, por apenas 4 empresas, Ford, GM, Volkswagen e Fiat, que os nossos automóveis eram muito, comparado com o resto do mundo na época, eram muito pobres tecnologicamente, né? Então, poucos carros tinham, por exemplo, cinto de segurança. É um absurdo, né? Nos anos 70, estamos falando de 89, já existia faz tempo o cinto de segurança, né? Não era obrigatório. E tinha ainda, em 1989, essa tarifa que eu mencionei para vocês, altíssima, aí de 200%. Então, e é isso, nossos automóveis ficaram, a indústria automotiva ficou protegida durante aí 30 anos. Então, nesse sentido, ficou muito para trás, porque quando você está protegida, você não precisa né, se preocupar com a competição das importações. É natural que as empresas não se sintam, como vou dizer, estimuladas para adotar as melhores práticas, né, que elas adotam em outras partes, porque essas 4 empresas que eu mencionei eram empresas multinacionais, né, então podiam muito bem ter automóveis, vamos dizer assim, mais compatíveis com os outros automóveis dos anos 80. Né? Então, o Collor falou isso, que nossos automóveis eram carroças, ele acabou sendo eleito, e, de fato, o preço, as tarifas, depois eu vou mencionar um pouquinho sobre isso, sobre a política comercial brasileira, mas caiu alguns meses, alguns anos, logo depois, na sequência, no início do governo dele, a tarifa de importação de automóveis caiu. Então, um ponto era isso, proteção durante muito tempo, e aí a indústria, né, os produtos vão ficando defasados tecnologicamente. Um outro ponto é que não foram cobradas metas de exportação desses setores que receberam as proteções. Ao contrário da Coreia, que aconteceu justo o oposto, né? Tinha metas de exportação para as empresas coreanas, aqui não tinha meta nenhuma. Então, eu podia exportar ou não exportar, tanto faz. E aí o que acontece? Lembra que um dos pontos era que a indústria nascente poderia entrar no setor de exportação também e ajudar no balanço de pagamento? Então, você via aí exportações de automóveis, de novo esse exemplo, existiam, mas eram poucas ou muito aquém do que podia ter sido, ou que, comparando com outros países, de novo a Coreia, né, eram muito melhores, exportavam muito mais automóveis. Então, e é isso. E aí, para piorar, aconteceu na economia mundial 2 choques do petróleo, dos preços do petróleo, um em 73, mais um segundo em 1979, que fez com que os juros no mundo inteiro, que eram muito baixos, mas em particular nos Estados Unidos, os juros aumentaram muitíssimo e aí o governo brasileiro estava com muita dificuldade de manter a proteção para esses vários setores aí da indústria, que o que acontece é que em 1979, com esse segundo aumento dos juros, os vários investimentos dos planos de desenvolvimento industrial que o Brasil fez, né, ao longo do tempo, plano de metas, o segundo PND, né, e etc. e tal,
Isso, já em 79, eles já estavam começando a ficar maduros, então poderia remover a proteção industrial. No entanto, isso não ocorre, e isso começa a ficar extremamente custoso para o país, né? E aí isso acabou desaguando na crise da economia brasileira, em 1982, onde o México entrou em default da dívida, não conseguiu pagar, e aí o Brasil acabou entrando nessa onda aí em 1988, né? 86, peraí, 86 ou 88, não estou bem lembrado agora, teve aí sim a nossa default da nossa dívida externa. Então, no final das contas, aí, nesse final dos anos 80, acabamos tendo grandes problemas com isso, né? Então, a ISI, ela foi boa, por um lado, para poder desenvolver a indústria brasileira, e até porque você desenvolve uma matriz industrial nacional, né? Mas com esses problemas aqui acabou sendo bastante custoso e gerou uma crise da dívida em 82, default em 88 e a inflação E aí faltou falar isso, que isso acabou desaguando numa inflação altíssima e o Brasil foi obrigado a conviver com essa inflação durante muito tempo, até julho de 1984, né, que aí com o advento do Plano Real as coisas mudaram um pouco, mas enfim, o ponto é que o custo de tudo isso aqui acabou sendo uma altíssima inflação, enfim, foi o custo da nossa ISI de desenvolvimento econômico, que as políticas comerciais dos países em desenvolvimento tiveram. O segundo objetivo é a promoção do crescimento rápido. Ou seja, como se aproximar mais dos países desenvolvidos, né? Então, perceba que aqui é um objetivo diferente, um pouco diferente do anterior. O anterior era desenvolver a indústria manufatureira. Aqui é um negócio mais amplo, é a ideia de que nós somos países em desenvolvimento e precisamos crescer mais rápido que os desenvolvidos para diminuir a distância do desenvolvimento econômico, né, que existe entre os dois grupos de países. Então, para isso, eu preciso crescer muito rapidamente, independente se é indústria ou não. Se você está falando do crescimento da indústria ou não, tá? Porque aqui na América Latina, o alvo foi a indústria manufatureira, né, e, em particular, substituir importações. Mas será que é possível crescer todos os setores usando os vários instrumentos, não só política comercial, que é o objetivo dessa disciplina que nós estamos estudando, mas também outros, como política industrial, política cambial, política macroeconômica em geral? Então, aí vamos ver a outra alternativa que existiu na época, a ISI, né? A outra alternativa que existiu à industrialização por substituição de importações foi a IOE, conhecida como IOE, ou industrialização orientada pelas exportações. Muito do que consistia o IOE? Era uma alternativa ao ISI. Supostamente, o IOE levaria a um crescimento econômico mais rápido do que o ISI, porque o objetivo não era substituir importações, e sim crescer, obviamente, bastante pela indústria, mas orientada às exportações de produtos. Para quê? Exportando bastante, você teria saldos positivos na balança comercial seguidos, né, anos após anos, e com essa entrada de divisas se promoveria um crescimento rápido e com o dinheiro, esses setores, esse dinheiro que estava entrando no país poderiam também ajudar a crescer o país como um todo, nos outros setores também, por exemplo, na promoção de uma educação melhor para as pessoas, no desenvolvimento do comércio, no desenvolvimento da saúde do país, em todos os setores, né? Então, era uma promoção do econômico, do crescimento geral, usando das exportações, tá? Uma dificuldade aqui é que, quando você fala em exportações,
promoveu exportações, e não a substituição das importações. O que está implícito aqui é que a ideia é exportar, ainda que seja produtos industriais ou não. Então, por exemplo, um país como a Austrália podia exportar minério de ferro e carvão, como eles fizeram. Já um país como a Coreia poderia promover a exportação de alguns produtos industriais mesmo, como televisão, como automóveis, como telefones celulares muito depois, né? Mas qual é a diferença entre o IOE e o SI principal? É que o IOE, por ser focado, né, nas exportações, isso envolvia um nível de competição maior, né, do que na ISI. Ou seja, para você conseguir concorrer nas exportações com as exportações de países desenvolvidos, como Estados Unidos, Europa e Japão, né, esses produtos tinham que ser muito bem desenvolvidos e ter constante preocupação com a sua atualização desses produtos. Tá? Então, por exemplo, como eu estava dizendo, esse caso aí dos automóveis brasileiros que ficaram defasados tecnologicamente, isso só foi possível porque esses automóveis eram consumidos localmente. Se você for exportar esses automóveis, ninguém ia comprar os automóveis brasileiros justamente por isso, porque eles estando defasados tecnologicamente, ninguém ia querer. Então, o implícito no IOE é um nível de de melhoria e aumento tecnológico constante para poder sustentar as exportações, né, para poder, no longo prazo, competir com os outros países. Tá? A política do IOE foi bastante popular entre os países do leste asiático, né, vários deles. Os maiores exemplos, eu diria que são justamente a Coreia do Sul e Taiwan, né? E o que foi utilizado como instrumento no IOE aqui, no IOE? Então, o interessante é que houve proteção comercial de barreiras altas, de tarifas altas e subsídios, igualzinho no ISI. Mas o interessante é que esses benefícios, eles iam sendo retirados, tá? Em conjunto com um outro instrumento, que eram as metas de exportação. E vejam vocês, as empresas tinham que se manter, para ser uma estratégia de IOE, crescer pelas exportações, então eu tenho que exportar, então tem que ter metas. Então, e essas metas têm que ser atingidas. E o ponto crucial aqui é que, se não fossem atingidas, as empresas perdiam os benefícios e o governo simplesmente retirava tudo, apoio financeiro, apoio de subsídio, né, barreiras, apoio de tarifa, de aumento das tarifas de importação dos concorrentes, e aconteceu isso mesmo, sem dó, né? E aí, o que acontece? Se você não cumpre metas, a empresa acaba falindo ao longo do tempo, e foi o que aconteceu com algumas empresas coreanas, mas, ao mesmo tempo, outras conseguiram sobreviver bem. Então, vou falar algumas empresas coreanas aqui que passaram por tudo isso daí. Exemplos: Hyundai, Samsung, LG. Vocês conhecem essas empresas? Óbvio que sim, né? São empresas que são exportadoras de vários produtos aí que nós conhecemos aqui na economia brasileira. São, inclusive, exportados para o Brasil, como televisões, telefones celulares, automóveis. Interessante da Hyundai que eles eram uma empresa tão diversificada que eles eram e são ainda importantes não só na produção e exportação de automóveis, mas também de navios, né? Então, tinha diversificação até no estaleiro de navio. Então, o ponto crucial aqui é isso, né? Eu vou industrializar, vou crescer, desenvolver, mas baseado nessas exportações e com alto conteúdo tecnológico, porque senão não sobrevive na concorrência no mundo. E lembrando isso também, que é o outro ponto das metas de exportação. E o Otaviano Canuto, ele foi meu orientador de doutorado, né, da tese de doutorado na Unicamp. E a tese de doutorado dele foi sobre isso: Brasil e Coreia, né, os descaminhos da industrialização. Então, o que aconteceu?
ele mostrou exatamente isso, que o grande ponto da Coreia ter ido bem e o Brasil não ter ido bem foram essas duas coisas. A questão de não, primeiro ponto, você faz uma proteção, mas mantém por muito tempo, e mantém por muito tempo as ineficiências vão surgindo. E segundo, a questão das metas de exportação. Ele mostrou também que isso foi bastante importante para que as empresas sempre mantivessem a preocupação com a tecnologia, né, porque, enfim, para o produto não ficar defasado e poder conseguir competir junto com os outros. Tá? Então, foram esses dois pontos que eu estava vendo quando tu mostrou, né, nessa comparação entre Brasil e Coreia, que acaba sendo uma comparação entre ISI e IOE, né? Bem nesse ponto. Muito bem. E outras coisas aqui também que a Coreia e os países do Sudeste Asiático fizeram dentro do IOE, que também o Otaviano Canoso também mostrou que foram importantes, não existiram quase, no caso do Brasil e dos outros países que adotaram ISI, que é a questão da alta taxa de poupança, incentivo à política educacional e outras políticas industriais. A Coreia sempre foi, né, até por cultura, um país cuja taxa de poupança é bem maior do que a nossa. E como vocês sabem, poupança é igual a investimento, né? Macroeconomia simples. E aí o Brasil sempre teve, desde essa época, uma baixa taxa de investimento, principalmente porque sempre tivemos uma poupança interna muito baixa, ainda que parcialmente o Brasil conseguiu em vários pontos, às vezes mais, às vezes menos, uma taxa de investimento direto externo, ID, mais alta, né, não chegam a ser tão altas iguais as das Coreias, da Coreia do Sul, né, e de outros países do IOE. E a política educacional, que é crucial aqui no Brasil, não houve uma política educacional que procurasse manter a mão de obra sempre né, com níveis educacionais mais altos e com atualização também, né, das políticas educacionais. Então, o ponto que eu estou querendo dizer aqui é que a política comercial foi importante para a Coreia crescer, né, a proteção inicial, mas não só isso, principalmente as metas de exportação. E, além desses pontos da política comercial, outras coisas que não são política comercial também foram importantes no sucesso da Coreia, como altas taxas de poupança, política educacional e algumas políticas industriais. Tá? Então, é isso. Desenvolvimento da indústria manufatureira, promoção do crescimento econômico rápido, são pontos importantes das políticas de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular da política comercial desses países. O terceiro ponto, eu menciono aqui, mas talvez aqui para a nossa discussão de política comercial nos países em desenvolvimento tenha sido menos importante, mas não deixa de, indiretamente, estar ligado a esses outros, e tem uma importância também, que é a questão das desigualdades, né? Países em desenvolvimento sempre tiveram uma economia dual, tá? A ideia de economia dual é que você tem alguns setores que conseguem acompanhar, alguns setores da sua economia, alguns setores conseguem acompanhar o desenvolvimento do restante do mundo, portanto, é um setor moderno, né, que tem um nível de competitividade, de produtividade, de rendimento maior, convivendo com um grande setor ainda mais funcionando de uma maneira mais tradicional ou mais antiga, com né, baixíssimos níveis de produtividade e baixos salários. Então, isso daqui, principalmente, a gente compara a indústria com a agricultura de subsistência, não a agricultura de alto rendimento, mas a agricultura de subsistência, onde você tem aí pequenos produtores produzindo coisas como arroz, feijão, com baixa produtividade, né, e baixo nível massa salarial. Já a indústria tende a ter isso, né, tende a ter salários maiores, produtividade maior, nível de emprego maior. Então, o que acontece é que nesse setor, nessa economia dual, onde esses dois setores, um bem
moderno, produtivo, o outro antiquado, antigo, né, funcionando com níveis de produtividades mais baixos, coexistem, né? Então, esses dois setores coexistem, um moderno e um tradicional. E aí vai ter um diferencial muito grande entre esses dois setores. Tipo, salários de um lado, produtividade do outro, principalmente, né? Dois pontos importantes, mas também nível de emprego. Então, o que acontece é esse problema da dualidade na economia é amplificado ou piorado pelo aquele ponto das falhas de mercados que eu mencionei para vocês, tá? Anteriormente, que é a questão de você não ter um mercado de trabalho totalmente desenvolvido e o mercado financeiro também completo, pioram, fazem com que fica mais difícil e persistam essa dualidade, né? E persista a dualidade na economia. Muito bem, então a existência dessa desigualdade é um problema sério entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Agora, um comentário aqui é que também, que por outro lado, ainda que isso seja importante, aqui a política comercial entra menos ainda como possibilidade de diminuir a diferença, ou gap, ou hiato, que exista entre esses dois setores, né, o tradicional e o moderno. Na verdade, o jeito mesmo de você diminuir essas desigualdades não é a política comercial. A política comercial ela pode servir de apoio, né, como vocês viram, tanto para o ISI, mas que serviu também para o IOE, né, para você desenvolver os seus setores, cobrar metas de exportação e proteção temporária. Mas para diminuir um gap, uma desigualdade grande, persistente, né, naquela economia, são outros tipos de intervenções de outras políticas nacionais que entrariam aqui, então, a nossa discussão aqui em política comercial fica mais baseada para isso, né? Então, o que é importante seria dar subsídios à educação para, enfim, universalizar, por exemplo, a educação no país. Ou então, subsídio para que os produtores agrícolas, né, que estão lá presos naquela produção de subsistência, possam fazer uma atualização, né, do seu conhecimento, mas também dos seus mecanismos de melhorarem a produção, poder fazer numa maneira, numa escala até maior, né? Então, o outro comentário é que no Brasil a gente até conseguiu desenvolver um setor agrícola bastante produtivo nesse sentido, né? Mas isso foi mais os grandes produtores e aí de novo convive e continua um gap, né? Um hiato entre essa dualidade entre dois setores, aquele setor agrícola altamente mecanizado e capitalizado, né? Com o setor agrícola ainda tradicional. Então, o Brasil sofre bastante ainda, um pouco não, bastante, com essa desigualdade que existe entre ainda a presença de um setor tradicional convivendo com setores mais modernos e alta produtividade. Então, essa é a discussão do ponto de vista da prática da política comercial dos países em desenvolvimento. Tá? Vou falar um pouquinho agora sobre a prática dos países desenvolvidos. Como eu já mencionei no começo dessa discussão, como eles têm uma matriz industrial desenvolvida, estão num outro estágio do desenvolvimento econômico, eles não se precisam de preocupar com algumas das coisas que os países em desenvolvimento se preocupam. Como, por exemplo, esse ato que eu mencionei, esse ato ele é muito menor, né? Aí existe, em países, mesmo como Estados Unidos, uma diferença entre economia moderna e uma economia tradicional. Ainda existe, mas é uma escala muito menor, né? Então, você vê, de fato, no sul dos Estados Unidos, alguns produtores, né? Ou nas grandes cidades, algumas ilhas de baixa produtividade ou de alto desemprego, de pessoas com nível educacional menor. Né? Existem essas ilhas, mas geralmente são algumas desigualdades regionais, né? Alguns estados do sul versus também algumas regiões, alguns pontos, algumas ilhas dentro de regiões metropolitanas maiores. Né?
E mesma coisa na Europa e no Japão, tá? Mas é muito menor, é bastante menor. Então, tendo um nível de desenvolvimento econômico médio maior, esses países não precisam se preocupar com coisas como as desigualdades, ou menos, né, se preocupar bem menos com as desigualdades, mas sim com o que eles, então, se preocupariam. A indústria nascente também não é uma questão aqui, porque eles já têm essa indústria desenvolvida, até madura, eu diria, né? Alguns setores, como o setor automotivo, o setor de aço, até ficaram maduros, ficaram, em alguns casos, até não competitivos, já vamos falar sobre isso, e desenvolver aí outros produtos novos. Então, por isso que os 3 objetivos acabam sendo: primeiro, aumentar a competitividade de seus produtos naqueles setores, basicamente, industriais e de alguns de serviços, onde eles são altamente competitivos e competem entre si, inclusive. Então, por isso, estamos falando de uma hipercompetição aqui nesse número 1. Então, são produtos que competem de poucas empresas, de oligopólios, que estão presentes nos 5 continentes, nos mercados dos 5 continentes, ou então setores que estão sendo desenvolvidos, que eu chamo de alta tecnologia, que são os novos setores, como informática, telecomunicações, química fina, biotecnologia, né, e outros que a gente chama em geral de alta tecnologia, que são setores mais novos, que nasceram mais aí nos últimos 20, 30 anos, 40 no máximo. E sim, finalmente, 3 são setores no qual eles estariam aqui no nível 1, mas não conseguiram manter a produtividade e acabam ficando não competitivos e só sobrevivem por conta de proteção governamental, que é o caso de setores como siderurgia e alguns dos setores agrícolas dos países desenvolvidos. Então, quando chegar no 3, já vou falar melhor sobre isso. Mas vamos começar aqui pelo primeiro objetivo: aumentar a competitividade de seus produtos. De novo, a ideia aqui é que são aqueles produtos como automóveis, como celulares, como computadores, como os TVs, em que os países desenvolvidos já têm, né, saíram na frente faz tempo e conseguiram manter a competitividade, mas num ambiente de altíssima concorrência, onde oligopólios internacionais produzem esses produtos e competem entre si nos 5 continentes, então a competição é bastante acirrada e qualquer ajudinha, um pontinho aqui pode servir para uma vantagem competitiva de uma empresa dentro de um setor. Tá? Então, o que eles buscam aqui é uma melhor inserção global nesses setores competitivos, porque a competição aqui é muito intensa. Então, o que pode acontecer aqui nesses setores, todos esses exemplos que eu acabei de mencionar aí, automóveis, por exemplo, é alguma ajuda do governo ou, né, alguma ajuda do governo para poder competir, né, e poder ter um edge, né, uma pontinha de diferença na competição acirrada globalmente. Muito bem. Então, como que o que pode acontecer aqui? Então, um exemplo bastante importante disso daqui é o setor automotivo, né? A competição se dá hoje entre uns 10 a 12 grupos internacionais, cuja sede da maior parte desses grupos são em países desenvolvidos. Então, e aí você acaba que algumas dessas empresas acabam ficando para trás por não conseguir participar dessa competição. Então, vamos pensar aqui e aí acaba sendo engolida por outras empresas. Vamos pensar nos Estados Unidos, que foi aí o berço aí do desenvolvimento econômico do setor automotivo. Vocês sabem que até o fim do século XX, aí, anos 90 mais ou menos, os 3 grandes grupos de automóveis americanos eram a GM, a Ford e a Chrysler, né? Na verdade, aí, eles vêm aí desde antes dos anos 30, do começo do século, onde a Ford foi o primeiro que se destacou, mas aí tiveram aí, vamos dizer, uns 30, 40 empresas americanas que foram diminuindo e acabaram ficando aí com 3 empresas. Muito bem.
a competição nesse setor continuou acirrada e bastante global, uma vez que eles começaram a competir muito fortemente não primeiro com as empresas europeias, ao longo das décadas de 50, 60 e 70, mas aí depois com as empresas japonesas a partir dos anos 70, e muito fortemente durante os 80 e 90 com essas empresas japonesas, né? E aí, finalmente, como se não bastasse isso, a partir dos anos 80 para 90, começa a entrar também a competição com empresas coreanas, da Coreia do Sul, de modo que aí nós estamos falando de 10 a 12 grupos de empresas americanas, europeias, japonesas e coreanas. Tá? Hoje, o que até desses 3 grupos americanos, né, do fim dos anos 90, um já foi engolido, né, que é a Chrysler, primeiro foi comprada, primeiro ela tentou uma parceria com a Mercedes, né, que é a Daimler-Benz, alemã, não deu certo, acabaram se separando, e a Chrysler acabou sendo engolida, comprada pelo grupo Fiat, virou aí o FCA, que é o grupo Fiat, Chrysler Automotive, né? E depois até esse grupo agora está tentando fazer uma joint venture com um outro grupo francês que também acabou se consolidando bastante, que é o grupo PSA, que é das empresas Peugeot, Citroën, né? E agora essa joint venture entre a FCA e a PSA, né? Então, a Chrysler foi engolida. A Ford, que acabou de sair do país, ela ainda está numa situação um pouco razoável, embora, no caso do Brasil, os produtos da Ford e a empresa como um todo não conseguiu manter a competitividade, né? Ela acaba reclamando, sai do Brasil disparando contra o governo e a economia nacional, mas a verdade é que os produtos da Ford acabaram não dando muito certo aqui no Brasil, de modo que só a GM é que, vamos dizer assim, está mais forte entre os grupos americanos, tá certo? Mas cabe notar que no fim da crise de 2009, 2008 para 2009, crise financeira global, a GM, se não fosse por conta do presidente Barack Obama, teria também ajuda do governo americano, teria também tido um pior, teria quebrado provavelmente, né? Se não fosse ajuda. E aí, enfim, isso para vocês verem que quão intensa é a competição em alguns, quão acirrada é a competição entre nesses setores onde os oligopólios internacionais são extremamente concentrados, né? Então, no setor automotivo hoje realmente está bastante difícil de competir. Enfim, e se não é ajuda às vezes do governo nacional, fica difícil competir. Agora, no caso do setor automotivo em particular, no momento, nessa década de 2010, a década de 2000 e agora essa década de 20 que está se iniciando, a gente percebe uma clara mudança também com relação à questão ambiental, né, e de energia, do uso de energia. No caso, as empresas automotivas que estão migrando também para a produção de automóveis elétricos também estão mostrando um edge, né, uma vantagem competitiva com relação a outras. Então, o fato até da GM estar sobrevivendo agora, depois daquela crise que ela passou em 2009, tem a ver, sim, com a produção do Volt, né, do GM Volt, que é o automóvel aí elétrico, que eles estão tentando aí, enfim, colocar em competição. E entrou um novo player que entrou também, foi a empresa do Elon Musk, de automóveis elétricos, né, que está aí também competindo com as principais do setor. Então, de novo, aqui, eu estou falando tudo isso sobre o desenvolvimento do setor automotivo, como esse setor em particular mostra, né, a competitividade, e o setor de celulares também é bastante também presente esse altíssimo nível de competição acirrada, e vocês devem lembrar da aula do tópico 4, que nós discutimos aí sobre a teoria do ciclo do produto, como você tentar trazer para o início, né, quando o produto já está maduro, tentar trazer, né, para uma nova
para o início do ciclo do produto, é um ponto e uma vantagem competitiva que você pode conseguir. No caso do setor automotivo, é um pouco do que está, isso daí é um pouco do que está acontecendo no momento, porque você está aí justamente agora colocando a questão do automóvel elétrico, do automóvel autônomo, aquele que dirige sozinho, como trazer para o início do ciclo do produto, né? A ideia de trazer para o início do ciclo do produto. E algumas empresas estão conseguindo ir bem por causa disso, né? A Renault também lançou o carro elétrico na Europa, a BMW e até a Volkswagen também tinha lançado o carro elétrico. Muito bem. Então, o ponto dessa discussão toda é que o que pode sustentar essa altíssima competitividade, né, concorrência, esse altíssimo acirramento da competição? A questão de você melhorar a competitividade nos mínimos detalhes. Só que, de fato, o protecionismo comercial ou a política comercial tradicional não ajuda muito aqui, né? O que ajuda são outros pontos, né, de tecnologia, por exemplo, de desenvolvimento de tecnologia, como pesquisa e desenvolvimento conjunto, talvez compras de governo, talvez subsídios, para que as empresas possam desenvolver esses outros produtos, né, numa maneira, nos novos produtos, e lançar antes até que seus concorrentes. Então, esse número 1 aqui é altíssima concorrência. O número 2 também, altíssima concorrência, só que aqui tem um que é um pouco diferente, porque aqui não são os produtos maduros. O número 1 aqui são dos produtos maduros que já estão competindo entre si já faz bastante tempo, e aí o único jeito é reiniciar o ciclo do produto, como a gente falou na teoria do ciclo do produto, na aula 4. Agora, aqui estamos falando dos novos produtos, então são aqueles de alta tecnologia. Alguns deles até já estão nessa fase de maturação. Então, o seu telefone celular, nos anos 90, era alta tecnologia. Hoje é um produto maduro que já passou por uns 4, 5, 6, talvez, ciclos aí de mudança tecnológica, em que as empresas foram aí justamente usando né, do conhecimento tecnológico para ter uma vantagem competitiva sobre as demais. Então, de qualquer modo, na promoção dos setores de alta tecnologia, que é uma competição na qual os países desenvolvidos têm, né, entrado bastante com suas empresas, o crucial aqui é o aprendizado tecnológico, para que possa ser desenvolvido, possa crescer e concorrer, né, nesses setores de ponta. Então, nesse caso, o que é importante aqui? Externalidades positivas de P&D, de conhecimento, que as empresas possam absorver. De novo, aqui, o que o governo pode fazer? E, em particular, o que a política comercial de governo pode fazer? Não muita, né? Talvez alguma coisa de subsídio, mas certamente aquela política comercial tradicional aí não tem nenhum papel, né, de tarifas, proteger o setor aqui não faz mais sentido. Faz sentido promover o aprendizado tecnológico, né, a troca de conhecimento que, eventualmente, o governo tenha através de P&D conjunta ou até compras de governo. Mas o importante, quando você fala de promover aprendizado tecnológico, política comercial está fora, protecionismo comercial mais ainda, né? Agora, aonde a política comercial entra mesmo é no número 3, tá? Que é uma coisa aqui, vamos dizer, um resquício aí dos velhos tempos e dos setores que não conseguiram ser competitivos, não conseguiram manter a competitividade na competição global. Vamos lá, vamos dar uns bons exemplos de quais setores de países desenvolvidos que hoje são não competitivos, mas que eles já foram bastante competitivos no passado, mas perderam vantagem competitiva e ficaram bastante para trás. Principalmente aço, produção siderúrgica, mas também a produção de produtos, a maior parte dos produtos agrícolas. Vamos pensar no aço. Estados Unidos aí, imagina, o aço é o principal insumo da produção automotiva, né? Então aí
e está presente em quase todos os produtos que a gente utiliza. Então, o aço ele ainda é e sempre será importantíssimo, tá? O problema é que a produção siderúrgica, né, já se tornou madura faz bastante tempo. E aqui no aço, no caso do aço, é um pouco difícil de você trazer aquela ideia do ciclo do produto para a primeira fase, fazer um produto novo desde o começo, por conta de você pode até melhorar a qualidade do aço, né? E vender talvez fazer diferenciação de produto, vender um aço com resistência melhor, com uma qualidade melhor. Até dá para fazer isso, mas constantemente trazer novos produtos aí no setor de aço é muito difícil, né? Já é realmente maduro mesmo. Então, o que acontece? Outras empresas de países em desenvolvimento, né, começaram a produzir aço também de maneira competitiva e competir com as empresas siderúrgicas dos países desenvolvidos. Então, estou falando de National Steel, United States Steel, Arcelor e Nippon Steel, né? Então, vamos lá. Pensando nessas europeias, Arcelor, na europeia Arcelor, e na United States Steel, National Steel, que são os três grandes dos Estados Unidos e Europa, respectivamente, eles perderam muito a partir dos anos 70 e 80 na competição com empresas de Japão, primeiro, depois Brasil, depois Coreia e depois China. Então, eles realmente ficaram para trás, né? Inclusive, a National Steel e a United States Steel foram compradas, né? Eu não lembro qual das duas que o grupo brasileiro Gerdau que comprou. Uma das duas. De qualquer modo, quem hoje tem, né, a vantagem competitiva no setor de aço são empresas chinesas, né, a nossa brasileira e as japonesas. Então, eles ficaram bastante para trás, virou um setor não competitivo. Produção agrícola. Vários países em desenvolvimento também conseguiram fazer produção agrícola moderna, no caso do Brasil, em vários setores, né? Soja, produção de larga escala, né, de alta produtividade, soja, milho, açúcar, suco de laranja, etc, etc. E aí, o que acontece? Também produção agrícola, Estados Unidos, União Europeia, em menor escala, Japão, acabaram ficando para trás. Acabaram ficando para trás sem condição de competir com essas empresas que eu mencionei para vocês de países em desenvolvimento, no caso agrícola, e também no caso do aço, alguns países em desenvolvimento, mas também Japão e China. Então, o que acontece? Acontece que, por outro lado, são setores que gozavam são antigos, são fortes, né? Então, eles conseguiam ter ainda uma capacidade de investimento, de tentativa de se manter vivos com poder de barganha com os seus governos. Então, eles começaram a fazer lobbies de tentar convencer os governos para que esses governos os protegessem, né, justamente para que essas empresas não fossem perdidas, não continuassem a se existir, né? Então, aí, o que eles fizeram? Fizeram barganha, fizeram lobby para o governo americano ou para o governo europeu, da União Europeia, né, da França, da Bélgica, darem não só tarifas de proteção de importação, mas principalmente subsídios para que eles se mantivessem. Então, chega aí alguns casos meio bizarros. Por exemplo, na União Europeia, eu acho que eu contei para vocês também já sobre a produção de açúcar da Bélgica. A Bélgica, aquele paizinho pequenininho, produz açúcar de beterraba, tá certo? E esse açúcar de beterraba, ele é vendido para países da União Europeia, outros países da União Europeia, tipo Itália, tipo França. Agora, o açúcar aí da Bélgica, a produção é muito menos competitiva do que a produção, por exemplo, do Brasil, né, que faz aí em uma maior escala, né, com maior nível de produtividade. Daí, o único jeito da Bélgica de conseguir ainda manter esses produtores é dando subsídios, grandes subsídios, para que eles possam produzir e exportar. Então, países aí que nem a Itália, eu contei para vocês que eu morei lá na Itália um tempo, e o café que a gente tomava lá
era o tal do açúcar que vinha, açúcar branquinho, nem parece que é de beterraba, que a beterraba é roxa, né? O açúcar branquinho, mas vinha da Bélgica, e eu achava estranho, porque era justamente isso, né? A Itália, mas outros países também que compravam açúcar de beterraba da União Europeia, né, sustentavam esse setor, né, graças que só conseguiu se manter graças ao subsídio, né, da União Europeia. E assim, produção de queijos na França, e assim, produção agrícola nos Estados Unidos, produção de arroz no Japão, é isso, é essa figura, né, a figura de setores não competitivos que só sobrevivem porque no passado eram fortes, conseguiam manter lobby ainda de convencimento para que o governo os protegessem com esses instrumentos aí que eu mencionei. Então, é verdade, né, e é verdade que os países desenvolvidos têm aí setores altamente competitivos que estão numa uma acirrada competição global e outros setores novos também competindo globalmente, sobrevive aí ou subsiste, né, junto com essa economia extremamente competitiva, subsiste essa economia e esses setores não competitivos nos países desenvolvidos, que só estão aí sobrevivendo à custa de proteção do governo e, infelizmente, política comercial, né? São esses instrumentos de política comercial. Agora, não sei até quando que a União Europeia vai aguentar, né, gastar esse dinheiro enorme, e é enorme, o gasto com subsídio é enorme. Né, o apoio aos produtores agrícolas. O setor de aço já está um pouco mais para trás, como eu disse, as empresas americanas, as duas já foram compradas já faz algum tempo por empresas estrangeiras, né? Mas a agricultura ainda, o subsídio, a proteção aguenta firme nos países desenvolvidos. Tudo bem. Último ponto da discussão de hoje, né? A questão da política comercial brasileira. Vamos falar, então, um pouquinho de como tem... Na primeira parte da aula, a gente falou sobre a política comercial dos países em desenvolvimento como um todo, como um grupo, né? Mas deu para perceber aí que houve aí algumas estratégias diferentes e usos diferentes da política comercial no crescimento desses países, né? Vocês viram que tinha a tal da ISI e a IOE, né, industrialização pela substituição de importações ou industrialização orientada às exportações. Vocês viram que existiam essas duas vertentes de política de desenvolvimento, né, e que aí junto com seus instrumentos de política comercial de apoio a elas, tá certo? E vocês viram também que o Brasil adotou em particular a ISI durante bastante tempo, né? Durante toda a final da década de 50, 60, 70 e até 88, tá certo? E nós vimos também que houve aí os dois principais instrumentos eram as tarifas de importação, que promoviam uma alta proteção para as importações de produtos industrializados, de modo a sustentar o desenvolvimento da indústria nascente no país, e usando alguns subsídios para a exportação de alguns produtos. Mas aqui foi bem seletivo mesmo. No caso do Brasil, o apoio para as exportações foi muitíssimo menor do que houve no IOE da Coreia do Sul, tá? Muitíssimo menor. Até porque lá a estratégia é orientada para as exportações. Então, era importante lá, né, o apoio para exportar. Aliás, era a razão fundamental da estratégia, né, era exportar, porque, como vocês lembram, a competição nos mercados internacionais é muito acirrada, então você precisa de um nível de competitividade muito alto, que só um apoio daria, né? Então, aqui era um apoio mais seletivo, alguns subsídios muito menores do que no caso da Europa, da Ásia. Muito bem. Durou aí esse ISI durante um período bastante longo, né? Dos anos 50, 60 e 70, até os anos final dos anos 80.
E aí, já em 88, houve uma pequena reforma tarifária, e reforma tarifária, aí eu quero dizer, um corte dessas tarifas que foram colocadas ao longo do tempo. Agora, vejam, um corte superficial, sendo que você tem uma proteção a altas importações durante aí quase 30, 40 anos, não vai fazer uma grande diferença, né? E já no governo Collor, que foi esse período, o Collor realmente só ficou de março de 90 até 92, né? 3 anos, vamos dizer. Ele conseguiu ainda fazer uma corte nas tarifas nos 2 primeiros anos do governo dele, diminuir bastante as tarifas. O único problema do jeito que ele fez o corte tarifário é que não foi assim como uma estratégia pensada do tipo, vamos tirar aqui, mas manter algumas metas de exportação, nós vamos dar apoio seletivo para alguns setores, vamos tentar fazer alguma coisa que a Ásia fez. Não houve nada disso. Ou seja, não houve planejamento. A ideia foi só, precisa cortar a tarifa. Tá demais, né? Então, diminui aí de 200% para 35%, mas sem pensar muito aí por quê. Né? Muita discussão, teve essa discussão em termos de política pública, como houve, por exemplo, quando nasceu a ISI e quando nasceu a IOE, né? Então, foi realmente um corte profundo, mas sem diminuição de tarifas e sem planejamento nenhum sobre os impactos disso, né? Vamos lá. Antes de avançar e continuar aqui, eu tenho só um ponto aqui de uma espécie de análise sobre o que o Brasil conseguiu com essa ISI, né? De fato, nós conseguimos sair, aí estou falando de 1990, tá? Eu estou em 90, não estou em 2021. Estando em 1990, a gente pode olhar para trás e dizer que houve, sim, um avanço grande no desenvolvimento da matriz industrial brasileira. Para um país que nos anos 50 exportava café, em 1990 o Brasil exportava automóveis, máquinas, ainda que esses automóveis, carroças, segundo o Collor, fossem para países em desenvolvimento, tais como o Brasil, né, tipo Argentina e México, e algumas máquinas também, mas existia já um parque industrial bastante desenvolvido, e fruto, sim, do ISI. Então, eu não estou dizendo para vocês que ISI foi um lixo, foi uma porcaria total, não. Eu só estou dizendo para vocês que, de um lado, houve, sim, um aprofundamento grande da matriz industrial brasileira, permitiu até o desenvolvimento de a produção local de vários produtos industriais. Mas, ao mesmo tempo, o custo disso foi que gastou-se muito com isso, e as crises internacionais pioraram, fizeram até o Brasil cair num período de inflação alta, e o custo principal foi isso, né? É que esses setores ficaram protegidos durante tanto tempo, e ainda quando cortam a proteção, faz de uma maneira sem planejamento, ou seja, vamos com calma, vamos ver qual setor ainda precisa de tarifas. Vamos fazer um recorte, vamos fazendo uma coisa aos poucos, uma transição aos poucos. Eu lembro que na época, em 90, saiu um artigo do José Serra, né, esse do PSDB que vocês conhecem, né, foi ministro, etc, etc. E na época ele era deputado estadual do PSDB, e na época a ideia, ele falou que justamente o oposto disso aqui, que precisava ser feita essa reforma tarifária, só que de uma maneira planejada, de modo que você não escancarasse a concorrência internacional, setores que estavam há anos fechados e há anos sem sofrer competição, né? Então, de fato, essa abertura profunda foi um problema, né? E depois, entrando no governo FHC, alguns setores acabaram sofrendo bastante com isso. Até porque, em 1991, 94, 95, né, o Brasil ainda estava tentando se estabilizar da inflação, por um lado. Tá? E para estabilizar a inflação, foi necessário utilizar alguns instrumentos do tipo câmbio
quase fixo, não fixo que nem na Argentina, mas câmbio quase fixo. Foi necessário também privatizações para poder o governo ter alguma capacidade de investimento e para poder tentar estabilizar a inflação que já vinha vindo de 20 anos, 30 anos. Então, a economia não estava passando por uma fase muito boa, foi uma dificuldade domar, entre aspas, a inflação. E aí alguns setores sofreram bastante com isso, né? Então, por exemplo, o setor têxteis, de tecidos e de roupa, foi quase que totalmente dizimado. E, ao mesmo tempo, quem que vai surgindo aí quietinho, né, por trás? O grande dragão chinês. Tá certo que o auge da China começa a aparecer a partir do ano 2000, 2001, com a entrada da China no OMC. Mas já vinha aí nos anos 90 fazendo o estrago e competindo com produtos de países em desenvolvimento nos nossos mercados e em até terceiros mercados. Então, a China, aí não escrevi nada sobre isso, sobre a China aqui, mas o governo FHC está tentando fazer o Brasil ser um global trader, está tentando fazer alguma abertura comercial, né? Mas alguns setores sofreram muito por conta dessa abertura comercial, que foi bastante profunda no governo Collor e não foi muito feita de maneira muito planejada, né? Então, alguns setores, todo o setor de autopeças também foi praticamente desnacionalizado, foram todas empresas compradas. Claro que não é só culpa da reforma tarifária. O setor automotivo estava passando por um processo de oligopolização, né? E de aquela competição acirrada em 5 continentes que eu falei para vocês. Então, as empresas automotivas estavam, como eu vou dizer, exigindo, entre aspas, fornecedores de peças que fossem extremamente competitivos e que tivesse os acompanhando nos 5 continentes. Então, os fornecedores não eram só para o mercado nacional, como antigamente. Tá? Os fornecedores de autopeças tinham que ser fornecedores de autopeças para toda parte. Então, aí o setor de autopeças mesmo não aguentou. Foi difícil mesmo aguentar. Mas essa fase aí, eu falo tudo isso porque tem alguns autores falam que foi uma época somente nesses anos 90 aí, foi uma época de liberalismo, de liberalismo total, mas a gente tem que ver isso também, que é um processo global, né, de globalização, que na verdade a competição internacional nos vários setores foram se dando, né, e ao mesmo tempo foi surgindo a China, e a China foi competindo sorrateiramente, pouco a pouco foi aparecendo e competindo no nosso mercado aqui no Brasil, mas também em terceiros mercados, né? Então, o chinês aí do aço está competindo com o aço brasileiro nos outros mercados também, a gente tem que lembrar disso também. Enfim, foi um período, então, de mais abertura e uma diminuição da política comercial mais protecionista, começa a se tornar uma política mais liberal. Note, outro parênteses, note que liberal, mas não tão liberal quanto nos países desenvolvidos e em outros países em desenvolvimento. Ainda com altas taxas, algumas taxas de tarifas ainda relativamente altas. Exemplo, o setor automotivo, a gente criou o Mercosul aqui. A tarifa externa do Mercosul, que era o bloco de comércio Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, a tarifa externa do Mercosul era 35%. Para o setor automotivo, 35% ainda era bastante alto. Claro que muito menos do que os 200% dos anos 70 e 80, mas ainda assim alto. Então, o Brasil ainda é relativamente protecionista comparado com outros. Tá? Bom, já agora falando de governo Lula e Dilma, o Brasil, nos anos 90 e nos anos 2000, desculpe, anos 2000 de Lula e de Dilma, nos anos 2000, e aí já falando do período do vice dela também, como é que chama? Temer, né? A ideia é de uma política um pouco mais protecionista na política comercial, embora ainda não muito protecionista, vou dizer, tentando até fazer alguns objetivos interessantes para o Brasil. Por exemplo,
nas negociações da OMC, que nós vamos falar justamente a partir da semana que vem, o Brasil está aí negociando junto com os outros países em desenvolvimento, tá? Vai ficar bem claro aí semana que vem onde que o Brasil o que o Brasil está fazendo. Ele está junto com a China, está junto com a Rússia, está junto com a Índia para tentar fazer os países ricos melhorarem aquela proteção para a agricultura que eu mencionei rapidamente para vocês hoje. Tá? Ao mesmo tempo, o Brasil tenta desenvolver com o Mercosul. Nos anos 90, o Brasil vai bem com o Mercosul, né? Só SQN, só que não, porque a Argentina entra em crise 2001, 2002, 2003, 2004, e aí o Mercosul ainda existe no papel, mas o Mercosul ele entra numa crise bastante grande. Então, a política comercial aqui de desenvolver através do Mercosul ficou um pouco para trás. Uma novidade interessante do governo Lula foi, na verdade, já existia um pouco, agências que nem a Apex, Agência de Apoio às Exportações, que é uma mudança na cultura brasileira. Vocês viram aí, né? Olha aqui o slide anterior, olha aí, 30, 40 anos de ISI. Então, era uma tradição de economia fechada, exportação, não estou nem aí. Então, de repente, aqui com a Apex, com a promoção das exportações, né, e da cultura exportadora, foi uma novidade importante da política comercial PITSE, política industrial, tecnológica e comércio exterior. Então, tem várias dimensões, e a dimensão de comércio é essa ideia de, sim, tentar promover as exportações e cultura exportadora. Então, desde então, se você ouve aí, vocês que estão jovens, aí, estão crescendo aqui, ouvindo falar em exportação, se existe alguma coisa aí de exportação, é por causa disso aqui. Né? É uma novidade. O Brasil sempre foi uma economia muito fechada, nunca se preocupou muito em exportação. É o oposto da Coreia. A Coreia parece que sempre nasceu para exportar. Né? Aqui a gente sempre foi preocupado com o mercado interno. Dá até para entender, porque o país é um país grande, continental, tem aí mais de 200 milhões de pessoas, então, acaba, como os Estados Unidos, acaba tendo a tendência de olhar um pouco para dentro. Tá? Então, sempre foi difícil essa tradição exportadora. Tá? E a partir do governo Lula, então, existe algum apoio, sim, para desenvolver uma cultura exportadora e de que empresas possam exportar cada vez mais. Né? Então, esse aqui é o ponto interessante, recente, vamos dizer assim. Já nos anos da Dilma Temer, Temer, eu diria, se vocês têm alguma coisa disso aqui, é um pouco mais bagunçado, né? Até porque, por todo o contexto político, mas do lado dos anos da Dilma, eu acho que a política industrial, o I, né, do política, o I aqui acho que acabou meio que duvidando um pouco, pensando na política industrial de tentar desenvolver grandes campeões nacionais. Que eu explico essa ideia dos campeões nacionais. Surgiu um pouco nos anos 50, 60, para países da Europa, né, tentarem desenvolver as empresas importantes nos determinados setores de cada país. Então, por exemplo, sei lá, setor automotivo, a França tinha a Renault, Peugeot e a Citroën. A Itália tinha a Fiat, a Alfa Romeo, e as empresas lá de produtos de luxo, né? Ferrari, Lamborghini, Maserati, etc. Então, nesse sentido, eles são campeões nacionais. A empresa, você tem uma grande empresa, né, uma ou mais grandes empresas que são importantes naquele país para exportar. Tá? Então, a ideia é que se fizesse uma coisa parecida aqui, desenvolver, por exemplo, um grande exportador de carne chamado Grupo JBS, ou um grande de carne bovina, né, principalmente, ou um grande exportador de carne de frango, como a Sadia Perdigão, né? No final das contas, aí eu não sei se deu muito certo isso daí, mas a ideia era um pouco disso, né? O campeão nacional seria um grande exportador, traria divisas para a economia nacional, tá?
nas negociações multilaterais na OMC, continuou o ponto de vista protecionista, mas um protecionismo que, junto com os outros países do G20, que são Rússia, China, Índia, países em desenvolvimento, né? Porque é uma questão que vai aparecer na semana que vem, vai ficar mais claro, tá? Mas, enfim, nas negociações da OMC, o Brasil continua junto, alinhado com os países em desenvolvimento, e na negociação regional, a Dilma promoveu a entrada da Venezuela no Mercosul, e diga-se de passagem, a Venezuela foi suspensa como membro do Mercosul recentemente, então, porque tem uma cláusula política no Mercosul, e aí supostamente a Venezuela supostamente violou essa cláusula política com o governo do Nicolás Maduro, e aí a Venezuela saiu e ficou só o Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E alguma coisa em negociações bilaterais pares de países, até que desenvolveu um pouquinho. Sobre esses pontos aqui de negociações, a OMC, eu vou falar tudo a partir da semana que vem. E, para finalizar, né, de 91 até hoje, o ponto que eu quero mostrar aqui é que houve, sim, negociações em todas as frontes. Primeiro, na integração regional, tentativa de participar no Mercosul. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil e o Mercosul avançaram muito nesse período aqui. Pena que durou só 8 anos, né, gente? Infelizmente. A ideia de que as exportações para o Mercosul quadruplicaram, eu mostrei isso em tese de doutorado, eu defendi minha tese justamente em 2002, né? Quadruplicaram nesse período de 8 anos, mas com a crise argentina de 2001, que se aprofundou em 2002, 2003, 2004, 2005, realmente o Mercosul, enquanto integração regional, infelizmente. Do ponto de vista das negociações bilaterais, houve negociações de comércio para aumentar o comércio entre os países com África do Sul, Índia e China, e na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, tem as negociações multilaterais que eu vou falar semana que vem. O Brasil entrou nesse grupo do G20 aí para ajudar os países em desenvolvimento no embate no lado da agricultura. Já mencionei mais ou menos o quanto que União Europeia, Japão e Estados Unidos protegem a agricultura, né? E esse aqui vai ser o grande nó do OMC, como a gente vai ver na semana que vem. Muito bem, é isso. Por hoje é só. E eu vou fazer o seguinte, terminar aqui.